Oi, Flor! Esse vídeo é para te mostrar que quando a gente está presente na nossa própria energia, quando a gente está consciente daquilo que nos acontece, qualquer situação pode ser uma contribuição para o nosso autoconhecimento, até mesmo ser expulsa da loja de um sapateiro. O quê? Não acredito. Ai! Isso aconteceu comigo. E aí eu vou contar para vocês. Sim, isso aconteceu comigo aqui, ó, psicóloga. E quando eu tava grávida, eu fui expulsa, praticamente expulsa do local de atendimento de um sapateiro da minha cidade. Eu tenho o costume, mais frequentemente o costume de levar sapatos para consertar. Era uma coisa que era comum na minha família, restaurar quando tinha lá um pequeno defeito que dava para continuar usando. E eu tenho experiência com bons sapateiros que consertam e que o sapato realmente ficava renovado e valia a pena fazer, né? Mas aí eu fui na minha cidade, no sapateiro, né, levar um sapato que eu queria consertar, queria estar com ele por mais tempo, e levei e deixei lá, né? E ele me prometeu para uma semana depois ou 10 dias depois, alguma coisa assim. E quando eu fui buscar, eu percebi assim que eu já tinha julgamentos prévios em relação à sapataria. Eu achava que é tudo muito bagunçado, desorganizado. Ficava comparando com as sapatarias que eu tinha conhecido antes, né, na cidade que eu morava, onde minha mãe costumava levar os sapatos para consertar. Então eu tinha uma exigência um pouco maior. Eu achava que tinha que ser mais organizado e tal. Então já tinha isso com a questão da aparência, né, do lugar. E aí, quando ele começou a procurar o sapato, ele demorou, ele não achava, ele perguntou se eu tinha o papelzinho, que era o ticket com o número, se eu lembrar. Aí eu dei o papelzinho e ele perguntou, você lembra em que sacola que tava? Então ele mostrava ali que aquele método de organização dele não estava funcionando. E eu tava ficando irritada com aquilo, com o meu nível de exigência muito alto, né? Ele conseguiu finalmente achar. Vamos lá, achou e viu que não tinha sido feito, né? E aí ele explicou que ele teve que viajar um dia antes e ele não pôde fazer e tal. O que acontece é que naquele momento eu achei que eu era a dona da razão. E eu, julgando ele como eu já estava, julguei ainda mais ao dizer, não, mas você me prometeu, você tinha que me dar o sapato agora, sabe, assim, um nível de exigência. E eu tava grávida nessa época, acho que eu tava com 7 meses de gravidez. Ainda trabalhava no meu consultório como psicóloga e tal. E aí eu vou mostrar onde que essa história vai chegar no meu trabalho, né, a lição que eu aprendi com esse sapateiro. Enfim, ficou aquela situação chata, ele explicando que não, mas eu levei meu filho, se você não entende, não é culpa minha, né? Você tá aqui querendo fazer exigências e tal, então pode levar o seu sapato embora e não quero não consertar o seu sapato. Eu acho é pouco. Desse jeito, sabe, gente? E aí eu fiquei na hora em choque, né, sem reação, não esperava por aquilo. Não sei o que eu esperava, né, um ego desse tamanho, né, achando que tudo girava em torno de mim, não sei. Esperava que ele consertasse ali na hora, né, para satisfazer a minha pressa, mas, enfim, fui nesse piloto automático da reclamação e acabou que se eu sou livre para fazer e para falar o que eu quero, ele também é livre para fazer e falar o que quer. Então ele disse que ele não ia mais consertar porque ele não queria trabalhar. Praticamente ele disse que ele não queria trabalhar com esse tipo de pessoa, que ele não precisava. Esse tipo de pessoa é eu. Né? A super querida psicóloga, né? Doce, meiga, grávida de 7 meses, sendo exigente, arrogante, se achando superior, né? É verdade. Eu fiquei sem reação inicialmente e a única coisa que eu consegui falar foi assim, né?
E a sua prosperidade, como é que fica? Aí peguei e saí. Humildade eu não preciso nem falar, porque transparece no meu rosto. Porque não tinha muito o que fazer, né? Ali eu entendi que ele tinha fechado a porta e pronto, acabou. Fiquei chateada e tal. Naquele momento não fiquei arrependida, fiquei revoltada, né? E aí fui pro carro e eu me lembro de ter tirado uma foto da fachada do lugar e eu tava começando a fazer um post, eu acho que era um story ou um post no Facebook, não me lembro, onde eu ia descer a lenha no atendimento dele e explicar por A mais B mais C ao quadrado o porquê que eu tava certa e porquê que ele tava errado e que eu não recomendava que ninguém fosse consertar o sapato ali. Mas aí, o que acontece? Essa é a raiva falando, né, pra você, e aí a gente pode chamar a raiva do diabinho, né? Ai, vai lá, ele te tratou mal, você está grávida, que injustiça. Você tem que falar isso para todo mundo, para todas as suas amigas, para ninguém vai ir à falência. Ave Maria! Desse jeito. Aí, o que aconteceu? Eu escutei esse diabinho, fiquei ali com a minha raiva, mas aí depois respirei fundo e pensei, tá bom, tô... Sabe? O que eu faço com isso? Não sei ainda, mas eu apaguei o post, não postei, né? Porque pensei assim, o calor da raiva não dá, eu já decidi na minha vida, isso é uma decisão, você pode decidir isso também, que a raiva não é minha conselheira principal, tá? A tristeza pode ser, a alegria também, muito, mas a raiva não, a raiva tem o seu local de expressão, mas não de ser conselheira, porque vai dar merda. Então eu escutei ela, mas deixei passar e fui pra casa. E aí aquela história martelando e o ego falando, você tem razão, ele te tratou mal, tem que contar isso pra todo mundo e não sei o que, não sei o que lá. E aí eu falei, não, peraí, mas tem alguma coisa aqui, porque eu já estava estudando essa história da magia, da criação da realidade, que o outro é nosso espelho. E aí quando qualquer situação acontece, você tem que trazer essa situação para a tua consciência, porque é algo do teu inconsciente se manifestando ali. E às vezes é uma grandiosa mensagem que a gente deixa passar se a gente não escuta. Porque o ego não quer deixar a gente escutar. O ego quer vir com a ideia de eu tenho razão, raiva, não sei o que lá. E aí você não cresce, você fica ali igual uma criança mimada e birrenta, que quer estar certa em tudo, que quer ganhar estrelinha, né? E a gente não é mais isso, a gente é adulto. Então, o que acontece? Eu fui pra casa e fiquei refletindo. Não sei se foi no mesmo dia ou um dia depois, que me veio uma consciência muito forte, mas assim, um download, assim, pá, igual um raio, sabe? Do que aquilo estava significando na minha vida. O porquê que ele tinha falado aquelas coisas pra mim, porquê que ele tinha me tratado daquele jeito e qual era a mensagem oculta. E aí eu entendi. Naquela época, como eu falei anteriormente, eu tinha um consultório de psicologia e a maioria das pessoas que eu atendi eram crianças, né? Ali entre 7 e 12 anos. E eu fui atendendo esse perfil, fui me deixando levar pelos atendimentos, né? Iniciei, foi o que apareceu, eu fui construindo o meu fazer profissional atendendo crianças. E chegou um momento, tudo bem, eu gostei muito, aprendi muito, foi uma coisa que até hoje eu trago lições, né? De escutar os pais, de escutar as crianças. Mas naquele momento da minha vida, um pouco antes de engravidar, eu estava grávida quando decidi isso, mas um pouco antes de engravidar, eu já estava meio que saturada desse público que eu estava atendendo. Eu entendia que estava indo além dos meus limites, porque eu queria muito ter um filho e eu não tinha um filho, e lidar com pais que tinham filhos naquele momento, com os desafios da parentalidade saudável, era muito doloroso para mim. E em alguns casos não só doloroso, como chato, de chegar num ponto assim, de ficar num impasse, de perceber que as famílias não se envolviam no processo, elas tinham mais a ideia de delegar essa função para a psicóloga, para que a psicóloga cuidasse da criança, né, salvasse a criança.
E eles não queriam se envolver no sentido de descobrir de onde que está vindo aquilo, qual é a tua influência nesse comportamento, né? Então, assim, eu ia me sentindo um pouco limitada naquele público que eu estava atendendo, mas eu acreditava que eu precisava dar continuidade, porque afinal era a maneira como eu era conhecida, eram os encaminhamentos pelos quais eu recebia pacientes, né, pessoas. E aí como é que isso se relaciona com o sapateiro, né? A partir do momento que ele me fala em uma situação assim tão brusca, né, quase com um tapa na cara, ele fala, vai embora, né, pode levar seu sapato, eu não tenho interesse em consertá-lo. Quando ele fala isso, é um choque para mim, e justamente por ser um choque, dá um chacoalhão na minha realidade, e aí eu vou procurar onde que isso reverbera, onde é que está o similar disso em mim. E aí eu me dei conta de que eu sim estava atendendo casos que eu não queria mais atender, que já não me satisfaziam, que vinham com níveis de exigência muito altos para mim, seja das famílias, seja de mim mesma, para dar conta de tudo aquilo, daquele sistema, e que era uma coisa que eu ainda não tinha vivido, ainda não tinha experiência, não tinha saber, não tinha realizado esse desejo de viver em família como hoje eu vivo. Então, naquele momento, fez total sentido ouvir o sapateiro me dizer que poderia escolher, né? A síntese que eu fiz foi essa. Ele poderia escolher com quem ele queria trabalhar. Não importa se ele vai parecer agressivo ou rude, se ele está dizendo assim, olha, com você eu não quero trabalhar, porque ele está preservando a ideologia dele, a saúde mental dele. E outra coisa, quem foi que disse que prosperidade é o que eu estava pensando, né? Que tem que ser todo organizadinho, que ele tem que fazer as coisas de um determinado jeito para crescer. Não, talvez a prosperidade dele seja essa, né? Ficar ali no meio daquela, vamos chamar de desordem, né? E ser feliz ali e poder escolher com fulano eu trabalho, com essa madame chata aí eu não trabalho. Sabe, como eu me comportei naquele momento, um nariz empinado e uma exigência. Então, quando ele fez isso, eu ressoei no sentido de entender assim, ó, eu posso fazer isso também. E aí eu comecei a elaborar dentro de mim as questões sobre não fazer mais, né, no meu consultório particular, o atendimento de crianças, de mudar completamente o perfil, de mudar o público. E aí o resultado disso... E aí esse canal aqui é um dos resultados disso. É um dos resultados dessa mudança de direção, dessa autorização que eu me dei através de uma grosseria que foi feita para mim, que eu soube aproveitar e pude entender onde é que estava ressoando aquilo comigo, onde é que fazia sentido na minha vida. A partir disso eu comecei a olhar para outras áreas, eu comecei a olhar para o desenvolvimento de mulheres, atendimento de mulheres, cuidar da criança interior para que elas possam assim se tornarem mulheres de fibra, que possam ser adultas de verdade, que possam crescer, possam sentir que essa criança interior está feliz, porque nessa jornada que eu tenho trilhado, né, desde 2 anos e meio para cá, é que eu tenho percebido a importância da gente olhar para a nossa criança interior, que somente assim a gente pode se tornar essa adulta, essa mulher de fibra forte, no sentido não só da força para suportar o que vem, mas da força para criar a vida que a gente quer. Por isso eu falo tanto sobre a criação do futuro, o diário do futuro e a cura da criança interior. Tá gostando do vídeo? Essa é só uma pausa para te pedir, se inscreve aqui no canal, tá bom? Porque eu descobri que a terapia mais eficaz, ela se dá em 3 tempos: passado, presente e futuro. No passado a gente vai até lá numa viagem interior para quem tem coragem, para quem se dispõe, e a gente cura essa criança interior, a gente revivesce as cenas, promove a revivescência das cenas num ambiente controlado, no sentido de que é um incentivo para essa pessoa crescer.
A gente vai até o passado, isso vai se refletir no presente, porque vai curar esse coração. E somente com esse presente consolidado, no estado de presença e curado, é que a gente pode apontar para um futuro diferente, para um futuro melhor. Por isso que é uma terapia que se dá em 3 tempos. Então esse vídeo é também uma forma de eu agradecer e eu honrar a lição que esse rapaz me deu. Hoje eu passo pela loja dele, em frente à loja dele, eu olho e eu sinto assim uma gratidão. Eu falo, nossa, que legal, porque através disso vieram tantas outras coisas no sentido profissional para mim. Espero que esse vídeo tenha tocado seu coração para você descobrir se na sua vida teve ou tem alguma situação assim, que mexeu demais com você, que te ofendeu demais, te magoou demais. Vai fazer esse trabalho de investigação que você vai descobrir. Vai doer pra caramba, mas é o único jeito de curar, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo.